Estamos aqui no estúdio Fly Angels, eu sou a Marielle e estou aqui com as alunas Cíntia e a Monique para a gente bater um papo sobre o poli, sobre as aulas e dúvidas que muitas vezes as pessoas que estão iniciando querem saber como que funciona, como que são as aulas. Conta pra gente, Cíntia, você estava falando de algumas dúvidas, que você foi pesquisar algumas coisas e não encontrou. Quais são suas principais dúvidas para quem está iniciando o poli? Você acha que a pessoa começa o poli e fala, eu não sei como que funciona isso, como que é aquilo, o que você acha que as pessoas mais têm dúvida no início? Eu comecei o poli há mais ou menos um ano, um pouco menos de um ano, e inicialmente eu era cheia de dúvidas, procurei vídeo, procurei algumas indicações na internet, e realmente não encontrei orientações, assim, não encontrei vídeos fáceis. Muitos são em inglês, tira algumas dúvidas, mas mesmo assim não é direcionado para um público iniciante, mas para pessoas que já estão engajadas, participam de campeonatos. Não era a minha situação, não era o que eu estava vivendo naquele momento. E eu estava vivendo um desafio, porque para mim foi uma quebra de paradigmas e realmente coloquei aquilo como uma meta. Eu iria conseguir fazer determinados movimentos que eu via outras alunas fazendo com mais facilidade. Hoje eu faço parte deles, mas grande maioria é avançado, não cheguei nesse nível ainda. Eu realmente admiro muito quem consegue executar os movimentos com clareza, com fluidez, de forma bonita. E é um desafio contínuo, porque quando você chega em um movimento que estava difícil, você sabe que tem outros muito mais difíceis para você concluir. Sim. E aí vem aquelas pequenas barreiras. Por exemplo, eu vou subir na barra, eu começo a escorregar. Aí eu vejo que as meninas passam um negocinho na mão e consegue ficar mais fácil o movimento. E eu ficava, o que elas estão passando na mão? Aí eu escutava alguém falar, é breu, tem breu ali. Aí a gente fala que é a droga, né? Tá usando droga. Então, essa era uma das dúvidas que eu tinha. O tipo de roupa adequada para você poder praticar o esporte, porque vídeo na internet aparece mulheres usando calça, por exemplo, uma calça com tecido mais brilhante. Outras usam roupas bem menores para que possa executar a trava certinho na barra. Essa calça que você está falando é uma calça de vinil, que a gente usa, a gente não, né? Aqui no Brasil a gente não usa porque a gente vive num país tropical, mas normalmente quem é de fora, que é um país mais frio, aí elas fazem de calça, é uma calça de vinil, e o vinil ele ajuda bastante a ter essa aderência na barra. Mas não é todo mundo que adere a essa ideia. A maioria é o shorts mesmo e o top. E muita gente também, você falou que já viu pessoas de calça, pessoas com roupa mais curta. E tem muitos vídeos também com roupas muito curtas. Aí tem pessoas que falam, nossa, eu vou ter que usar um shorts muito curto, mostrar minha bunda, eu fico insegura. E na verdade não precisa nem de um e nem do outro, você pode ficar no meio termo, que a gente precisa do atrito da virilha para fazer os movimentos na barra. Então o shorts necessariamente tem que ser curto, mas não precisa ser tão curto. E em relação à calça, para nós é um pouco mais difícil de travar, mesmo a de vinil, porque a gente já vive num país que é mais quente. Então, não tem necessidade de usar uma roupa comprida. É fácil colocar aquela calça, né? É difícil. É tipo uma calça leg, só que a parte de fora é de vinil, né? Então, eu já usei uma vez, não é legal, fica muito apertando a pele, até fica mais roxo, inclusive. Mas para quem mora em países, Canadá, que é muito frio, é uma solução, né? Uma outra solução. E eu acho que o maior paradigma, assim, pensando não só na sensualidade do pole, que já é coisas culturais que a gente traz, eu acho que a roupa também é uma barreira muito grande. Onde a pessoa fala, o quê? Tenho que ficar na aula com várias pessoas, eu tenho que usar roupas curtas. Então, eu acredito que vai na mesma linha, né? Esse tabu que tem que romper, que não precisa ser necessariamente isso que é dito que a gente tem que usar. E sim o que você se sente bem que dá para realizar. O que for prático para a aula, né? O que funcionar para você. Que nem tem um pole dancer, é o Júlio Peixoto. Ele ficou muito conhecido por fazer o pole de calça jeans. Não só por isso, porque ele é maravilhoso, mas das características dele é fazer pole de calça jeans. Então ele começou a aderir isso no início,
e foi fazendo pole de calça jeans e consegue fazer. Então ele tem algumas técnicas, ele postou até um vídeo esses dias falando que não é só força no braço, é técnica para usar a calça mesmo, de ter uma pressão da pele de uma forma específica onde a calça não vai escorregar. Então todas as formas são possíveis, desde que você treine e adapte conforme melhor para você, né? Bom, e também por conta do uso de roupa apropriada para a prática, acaba engajando, trazendo esse preconceito, e um dos receios que eu tinha também era que pensar na forma em que as pessoas viriam. Eu pratico pole, como que a pessoa enxerga isso? Porque a maior parte das pessoas levam para o lado erótico e não para o lado do esporte. E quando eu cheguei aqui, é muito mais esporte do que sensualidade. Claro que tem outras. Aí eu também descobri que existem diferentes vertentes, mas eu vi realmente um esporte que é difícil ser executado, é complexo, tem que ter técnica, não é chegar e ficar se esfregando na barra, na verdade isso é o que menos existe. Isso é o que menos existe. Mas eu passei também com o convívio com as pessoas que praticam o poliesporte, eu comecei a enxergar as outras vertentes que existem, porque isso também não fica claro. E também existe, acho que aí vocês podem explicar melhor, mas eu acho que também consegue mesclar um pouco de cada, dependendo do que vai ser executado. Pelo que eu enxergo, dá para colocar um pouquinho, dosar e fazer uma apresentação. Você comentou com a gente também, antes da gente começar a gravar, que você não veio antes pro pole por você achar que tinha que ser sensual, que o pole era só isso, só sensualidade, e daí você não se via fazendo isso. E você veio pro pole depois que você viu uma pessoa, uma conhecida, praticando poliesporte. Então, muitas pessoas realmente enxergam dessa forma. E depois que você viu que tinha uma outra possibilidade, que o pole, além do sensual, tem o lado esporte, o lado onde você vai trabalhar movimentos que exigem força, flexibilidade, foi onde você falou, não, acho que isso eu sou capaz de fazer. Então, muitas pessoas têm essa visão de que, eu não vou lá porque eu preciso ser sensual para estar lá. E o pole é o que você comentou, tem vertentes, vai ter a vertente do esporte, do sensual, do exótico e muitas outras que a gente pode falar em um outro podcast sobre isso, né, as vertentes do pole, mas você vai ter que se identificar qual que você gosta mais, e você, pelo jeito, se identificou com a do esporte, né? Foi. E o que eu acho muito legal, assim, que também pode ficar para um próximo podcast, que, por exemplo, tudo é mídia, né? Tudo é o que é divulgado nas redes sociais. A história do pole, de onde ela veio, para só um dado momento foi apresentado na televisão como sendo sensual, todo mundo pegou aquilo como uma verdade. Então, acho que fica bem interessante explorar esse lado para que a gente possa ver o que realmente é o pole, de onde ele veio, qual a importância dele, o que ele realmente... É interessante ter falado isso, porque eu comecei o pole tem 14 anos. E quando eu comecei, toda vez que você falava do pole, a primeira referência que tinha era da novela Duas Caras, que era, acho que a Flávia Alessandra fazendo striptease. Então, você falava de pole quando eu comecei, a primeira referência era essa, aquele lá da novela, de Duas Caras. E hoje não, hoje tem muito mais referência. As pessoas olham e falam, aquela dança acrobática, ou aquele negócio do circo, ou até chamam de calistenia, mas a mídia demorou para mostrar esse outro lado. Foi muito recente que começou a aparecer outras formas, outras modalidades de pole, inclusive por conta dos praticantes divulgarem assim. Aí algum programa de TV chamar, vem aqui mostrar o polidense, a pessoa levar o poliesporte, levar um outro modelo de pole, do qual as pessoas não estavam acostumadas. Então isso foi mudando um pouco. Mas há 14 anos atrás, foi quando eu comecei, a primeira referência era justamente essa, do striptease e o pole ser praticado só em boate. E foi aos poucos que foi desmistificando isso. Mas graças aos praticantes. Foi uma grata surpresa para mim. Me senti acolhida. Isso é muito importante ser falado também, porque você sempre tem um pouco de receio de iniciar em uma turma onde tem pessoas em diferentes níveis. E muito pelo contrário, eu
não existe competição entre as meninas, pelo menos no estúdio, aqui nunca vi nada em relação a isso. Uma apoia a outra, aquela que já está num nível melhor ajuda quem está começando, dá dicas. Olha, eu não sei se vai funcionar para você, mas para mim funciona fazer de tal forma, se posicionar assim. Então eu me senti muito acolhida. Já fiz amizades aqui no estúdio, então foi uma surpresa ser acolhida da forma como eu fui. Não teve julgamento de uma aluna ficar olhando para outra e falar, não houve nada disso. Muito pelo contrário, eu me sinto num ambiente, a gente está usando menos roupa, a gente está fazendo um esporte que é super difícil, que é encarado como sensual, mas a forma como as pessoas encaram da porta para fora do estúdio é totalmente diferente do que realmente existe da porta para dentro. Eu sinto acolhimento entre as mulheres, eu sinto recepção, aceitação, realmente foi algo que só me surpreendeu. Nas primeiras aulas eu já tive essa sensação, mas ao longo desses 12 meses quase que eu estou aqui, eu nunca vi em nenhum momento alguém tirando sarro, ofendendo, julgando. Pelo contrário, você vê que aquela aluna está com dificuldade, fica todo mundo torcendo para ela conseguir executar o movimento. Quando ela executa, todo mundo bate palma junto. É bonito de se ver. Isso é sororidade para mim. É muito mais bonito do que o esporte é pintado fora daqui. Sim. É totalmente diferente. Realmente, aqui a gente preza bastante por essa questão de não ser só praticantes da modalidade, mas se unir. Porque já tem essa questão do preconceito, de falarem do pole. Se aqui dentro a gente deixar isso, o que falam lá fora, deixar acontecer aqui dentro, a gente não vai curtir a modalidade, a gente não vai fazer com prazer, não vai se sentir bem. Então eu sempre prezo por isso, para as meninas se sentirem acolhidas aqui dentro e não ligar se não vai conseguir, se não vai conseguir. O objetivo da aula é para você desenvolver aos poucos. Conseguiu, todo mundo vibra, não conseguiu, as outras pessoas vão ajudar. Eu fico muito feliz de ouvir isso. Até fiquei arrepiada na hora que você estava falando, que é uma coisa bem interessante de ouvir, porque, assim, eu sei que as pessoas têm esse sentimento, mas não é sempre que eu escuto. Então, quando eu escuto, Você vê um outro sentido para o seu trabalho. Eu vejo outro sentido. Na verdade, eu reafirmo o sentido que eu quero para ele, que é transformar a vida das pessoas com o pole, não somente dar aula de pole. Obrigada por tirarem algumas das minhas dúvidas. Agradeço o acolhimento e obrigada por tanto conhecimento. A gente agradece por você participar. A Monique não falou muito, mas no próximo a gente vai catar ela só para ela falar. Mas eu que agradeço por vocês participarem desse bate-papo e tirar um pouquinho das dúvidas para as pessoas que ainda não conhecem o pole, querem vir conhecer e ver que não precisa ter essa trava, né, esse bloqueio, porque aqui vai se sentir muito bem, muito acolhida, e na modalidade também. Quer falar alguma coisa, Monique? Eu acho que, né, pegando o que vocês estavam falando, que o pole ele é exatamente isso, é algo tão íntimo, mas que se torna tão familiar aqui no estúdio. Eu acho que é sobre isso, né, essa união que um estimula o outro, um vibra com o outro, e a gente se encontra e se descobre dentro ali da aula. Então, para vocês que estão vendo a primeira vez esse podcast, continue nos seguindo aqui no podcast de Pole Movimento e nas redes sociais também da Fly Angels, é Fly Angels Polidense, no Instagram, no Facebook. E quem tiver interesse, venha fazer uma aula experimental no estúdio Fly Angels. E nos próximos episódios a gente vai falar mais sobre as vertentes do pole,